Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia, o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web propõe, esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Nosso entrevistado de hoje já está aqui, Shirley. Nós iremos fazer uns voos hoje. Opa. Rumo à cidadania. Nossa, que ótimo, hein, Paulinho? Vai ser muito bacana o papo de hoje, a conversa, porque não é nada mais, nada menos que o coronel aviador Gilmar Barbosa Nunes. Coronel Gilmar, ou Gilmar, como é conhecido aqui em São José dos Campos, ele é da Associação Brasil Esporte e Educação. Para simplificar, é a ABRED, que foi fundada em janeiro de 2005 aqui em São José dos Campos, através de um ato solidário entre amigos que decidiram somar as iniciativas em prol da comunidade, começaram a resgatar valores morais, cívicos, pegando aquelas crianças e os adolescentes que estavam na rua e retiraram das ruas e receberam acompanhamento escolar, merenda, recreação e viabilizou dessa maneira qualidade de vida e uma futura integração do jovem com o mercado de trabalho. Nossa, já são 11 anos, hein, então. 11 Muito anos. legal a iniciativa. 11 anos aí a garotada, então, recebendo esse tipo de iniciativa, né? Muito legal. E são muitas crianças, são centenas delas e Olha nesse só. trabalho de formiguinha que o coronel Gilmar tem feito junto com os seus através da ABRED. É porque tem um outro lado, né? Tem um pessoal que está levando essa molecada para um lado negativo. E ainda bem, né, que tem pessoas que estão levando para um lado positivo, né? E é por isso que vamos cumprimentá-lo. Coronel Gilmar, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Shirley. Shirley, e boa tarde, ouvintes da Rádio CT. Entendeu? É uma satisfação muito grande estar aqui nessa tarde de hoje falando de uma entidade que fundei em 2005 e tenho muito orgulho de estar à frente dessa organização até hoje, com muitos voluntários ajudando e o que é o maior de todos, Deus lá em cima, nos apoiando o tempo todo, Jesus Cristo presente, todos, entendeu? Muito bacana, não tem como agradecer a Deus. O Gilmar, o coronel Gilmar, chegou ao posto de coronel. Na aeronáutica, entrou em que ano? Eu entrei em 1968. Foi a realização de um sonho? Foi a realização de um sonho. Eu realmente, desde pequeno, que eu me lembro, criancinha, montando um avião de madeira, de lata, de todas as alternativas possíveis, eu arrumava um jeito de criar um aviãozinho para brincar. E aí a vida foi indo e acabei chegando na aviação. Por incrível que pareça, o destino da gente, ele vai apontando por direções que a gente não espera. E eu ingressei pela Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro. Eu já estava formado em máquinas e motores, técnico, trabalhando, desenhando perfis de navios, né? Que eu fui trabalhar para o engenheiro, para o estaleiro Caneco, lá no Rio de Janeiro. E eis que numa festinha, eu tinha meus 17 anos, estava numa festinha, quando chegou um cidadão mostrando uma carteira de piloto privado. Nossa. E eu fiquei encantado, um colega meu chegando com aquela carteira, mas eu falei assim, mas meu sonho mesmo era ser piloto militar.
E aí ele me disse, olha, amanhã é o último dia de inscrição, por que você não vai lá se inscrever? Bem, aquela noite eu já não dormi mais. No outro dia pela manhã, saí com meu pai lá no Rio de Janeiro, e o lugar de inscrição era longe, no Campo dos Afonsos. Fui lá, me inscrevi e, por surpresa minha também, porque eu estudava muito, passei direto. Então, de primeira. Foi de primeira. Então era meu destino. Então eu fico muito orgulhoso disso. Agora, você já era formado? Em técnico em máquinas e motores. E estava numa festa? E estava numa festinha, uma baladinha, né? De sábado, de domingo. Aquelas baladas memoráveis. Antigamente era muito suave. Memoráveis muito lindo mesmo. Era muito, as músicas maravilhosas que a gente podia dançar de verdade junto de uma dama muito linda e tudo mais. Mas hoje em dia eu fico meio triste porque eu não conseguiria me adaptar, chegar numa festa, um de lá e outro de cá, e ficar só dançando de lá para cá. Hoje nada melhor do que se aproximar. Não, agora, hoje seria raves. Hoje... É raves, não, né? Tem as raves, né? Mas lá no Rio de Janeiro acho que seria o pancadão, né? Então fica um negócio meio... eu não estou sintonizado para isso, não. No meu tempo era mais romântico. E por incrível que pareça, era na praia de Botafogo, ao fundo assim eu via o Cristo, o Pão de Açúcar... Entendeu? E às vezes uma musiquinha muito romântica, você dançando desse jeito, assim, colando rosto com rosto, é outra coisa. É completamente diferente a configuração daquela época para essa. Nossa, é muito difícil. Mas o mundo gira. Evolui e a gente tem que se adaptar. Ou involuiu, né? Ou involuiu, né? Porque hoje nós temos que nos adaptar ao meio em que vivemos, né? Então, há uma necessidade. É uma necessidade. E nós não podemos perder, realmente, são os nossos valores. Entendeu? O cara pode gostar do que quiser, mas valores dentro de uma sociedade são princípios que nós devemos seguir. Porque senão não tem irmandade, não tem caridade, não tem... nós não confiamos, falta confiança. Então, isso nós devemos construir mais, eu creio. Coronel, qual foi a sensação de colocar aquela farda azul da aeronáutica brasileira? Foi a maior glória da minha vida. Eu até me emociono. Quando você falou isso aí, já puxou meu sentimento lá dentro. Fico emocionado, porque não é para qualquer um. Receber uma farda... Tem que ter muita vontade, determinação. Se não tiver, não consegue. É mesmo? Eu estudava 24 horas por dia, eu nem sei. Eu não parava de estudar para poder chegar. Mas e a farda? Foi-lhe entregue às mãos com alguma recomendação pelos seus superiores? É entregue e tem o dia que é a celebração que você tem um espadim, você recebe um espadim dizendo, você a partir de agora você integra, entendeu? A Força Aérea Brasileira e evidentemente com esse hino de fundo aí, pô, maravilhoso, o hino do aviador, coisa mais linda. Vocês querem me fazer chorar, hein? Não faça isso. Não faça isso. Coronel, esse hino, o que diz o hino da... Companheiro. É bonito mesmo. Coronel, isso aí faz parte de uma estrutura de alma, uma estrutura emocional muito forte da vida brasileira. Eu creio que sim. Minha filha está tentando já há 3 anos, 2 para 3 anos, tentando ingressar na Força Aérea, nas Forças Armadas, e são muitos candidatos. Até agora não conseguiu. E eu estou dizendo para ela, tem que estudar mais. Tem que estudar mais. Tem muita gente querendo, mas poucos são os escolhidos. Então, tem que estudar mais. Não é só é difícil de ingressar, né? É para você também mudar de patente, você precisa estudar, né? Não, lá dentro, o tempo todo você faz curso. Para você chegar a coronel, você faz curso como tenente, capitão, major, tenente-coronel, o tempo todo, cada ano fazendo curso. Então, eu tenho um amigo que ele está agora como tenente-coronel, ele não chegou nem a patente que o senhor então é tenente-coronel. E ele estuda, mas estuda muito mesmo. Então, e eu me aposentei em 2000. Depois de 2000, eu fiquei na reserva. E quando atingi 65 anos, eu fui reformado. Então, hoje eu estou com 2 anos de reformado, estou com 67 anos.
entendeu? Então, nem que tenha guerra, não podem me chamar mais. Com reserva, podiam me chamar. Mas é a idade, né? Ultrapassa os 65 anos, aí você fica reformado. Quer dizer, pode ser aproveitado, mas nunca para guerra mais. Não, para operações militares, não. Ô, coronel, mas então a frase mais forte do coronel dos aviadores é que voar é a maior emoção do mundo conhecido pelo homem, né? E pousar é a primeira grande emoção. Você está no ar assim e tem que voltar, né? Aí você fica pensando, quando foi o meu primeiro voo, será que eu vou conseguir voltar? É lógico que tem um instrutor do lado, eu tinha essa segurança, mas eu queria ver eu fazendo aquela aproximação, né? Mas não é que deu certo. Acabou, tanto deu certo, porque aqueles que não conseguiram foram desligados. Só para você ter uma ideia, o meu grupo, quando entrou para o primeiro ano, nós éramos mais de 460, entendeu? E a minha colocação era 286. Já para o segundo ano, dos 460, já sobraram uns 300, dos 460, uns 300. Para o segundo, do terceiro para o segundo, já começou a ficar na classe dos 200 e só se formaram 117. Então, imagina, entraram 460 e poucos, que eu não me recordo mais, e só se formaram 117. Vixe. Algumas frases de hangar ou de aeronáutica, de aviadores, tem aquela além dessa de voar, é a primeira grande emoção, e pousar é a segunda. É a segunda maior emoção do mundo é voar. E pousar é a primeira grande emoção. Agora tem uma forte, avião duro, nuvem mole, tanto fura até que bate. Essa eu não conhecia, não. Essa é nova para mim. Mandaram para gente aí. Essa é nova para mim. Que eu conheço o ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Aqui embaixo. Agora lá em cima, avião duro, nuvem mole, tanto fura até que bate. Isso eu não posso concordar, nem posso concordar, porque eu perdi um irmão, piloto de caça na Força Aérea Brasileira, que ele bateu numa nuvem que era uma pedra, eram cúmulos limbos cheios de gelo dentro. E a partir do momento em que o avião entrou a Mach 1.1 nessa nuvem, ele se desintegrou. Quer dizer, então ele bateu como se estivesse batendo numa parede. A nuvem lá tem esse... Tem granizo dentro da nuvem, que aquelas pedras que caem aqui, elas estão lá em cima. Então o avião entrou dentro de uma nuvem dessa, ele se desintegrou, um F-5 no Rio de Janeiro. E não me encontrei nada mais. Foi o radar mostrou, mas não tinha, era um atrás do outro, não tinha como sair, me entrou. O coronel, então essa máxima, o senhor então passou por momentos tão especiais quanto tristes. Muito tristes. Né? O seu irmão, podemos relembrar o nome dele? Rui Barbosa Nunes. Ele era o quê? Piloto? Era primeiro tenente, piloto de caça no esquadrão, lá em Santa Cruz. Rui Barbosa Nunes. Ele entrou na aeronáutica antes ou depois do senhor? Bem depois. Depois. Ele tinha 10 anos ou mais novo do que eu. Bem mais novo. E morreu fazendo o que gostava. Fazendo o que gostava. Coronel, o senhor foi um menino lá no Rio de Janeiro e que passou por todas as dificuldades dos meninos daquela época. Foi difícil, foi uma infância pobre até chegar na aeronáutica? Como foi? Olha, Paulo, eu acho que foi bastante assim, diferente para mim. Porque o meu pai, ele era de Minas, minha mãe também, originária de Minas, e ele foi convocado para a Segunda Guerra. Então ele foi convocado, estava lá no Rio, embarcou e partiu na direção da Itália. Quando chegou no través de Fernando de Noronha, foi falado para o navio para que ele atracasse em Fernando de Noronha, porque precisavam de aguardar. Eles não sabiam o que era. Então aguardou por um período lá, uns 4, 5 meses, voltou para o Rio de Janeiro e continuou trabalhando como soldado no Exército Brasileiro. Aí conheceu minha mãe e, como ele não tinha nada, recurso nenhum, foi morar na favela do Engenho Novo, no Morro do Engenho Novo, favela do Engenho Novo. E foi ali que eu nasci.
Tá certo? Então, eu tenho até hoje um retratinho meu ali, sentadinho no meu cavalinho. Engenho Novo. No Engenho Novo, na favelona lá, no meu barracão de madeira e no chão de terra. Tem lá. Essa foto ainda? Tem uma foto até hoje. Se bobear, está no meu celular, depois eu lhe mostro. Entendeu? E dali a gente continuou a nossa vida. Me lembro de descer no morro, subindo no morro. Meu pai era muito lutador mesmo, então ele trabalhava no quartel durante o dia e à tarde emendava no final do expediente até 11, meia-noite, trabalhando de motorista de táxi para poder nos dar uma melhor condição. E aí eu fui estudando em colégio público sempre, porque não tinha condições de pagar a escola, andava muito, mas muito para poder chegar na escola. Então, quando eu vejo os garotos hoje em dia andando assim um bocadinho, chegando lá na escola que está logo no bairro ali, eu falo, meu Deus, e cada escola linda, maravilhosa que tem aqui em São José. Bem diferente do que era. Gente, que diferença do que eu tinha para o que as crianças têm hoje. É coisa muito linda. E eu fui indo, até que eu entrei, como eu disse, estudei no Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, um colégio bom, porque eu passei, porque era difícil entrar para um colégio público antigamente. Então eu consegui entrar no Colégio Pedro II. Aliás, tinha até admissão para entrar. Tinha admissão. E aí depois eu fiz esse concurso para entrar para a escola técnica, passei, e também de graça, não paguei nada. E sempre em escola pública? Sempre, sempre. Você não tinha condição de pagar. Coronel, nós vamos para um breve intervalo agora e na volta a gente quis buscar essas informações da sua infância, da sua juventude, do seu começo, porque a gente gostaria de entrar definitivamente na questão da ABRED. Perfeito. Ela tem tudo a ver com o menino que foi o Gilmar e com o militar que foi o Coronel Gilmar. Com certeza. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já com o Coronel Gilmar Barbosa Nunes, ele é o diretor da ABRED, a ABRED, que é a Associação Brasil Esporte e Educação aqui na Rádio CT. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT.
Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o coronel aviador Gilmar Barbosa Nunes, ele que é o criador da ABRED, a ABRED que foi fundada em 2005 aqui em São José dos Campos pelo coronel Gilmar Barbosa e também através de seus amigos que decidiram somar as suas iniciativas em prol da comunidade. Coronel, a ABRED, mas antes de entrar na ABRED, eu gostaria ainda de explorar um pouco do militar que foi da ativa e continua militar. Agora reformado. Hoje reformado. Não é? Arremeter para 1986, que o senhor estava na ativa, que o Brasil naquela época, em 1986, viveu a grande noite dos OVNIs, né? Um caso que foi extremamente comentado por ufólogos do mundo todo, que ganhou repercussão na mídia internacional, e foi exatamente de 19 para 20 de maio de 1986, onde vários estados brasileiros receberam a visita de extraterrestres. O senhor, na sua vida de piloto militar, chegou a ter algum contato com objetos voadores não identificados? Em voo, não. Em voo, não? Não, mas eu me recordo muito bem, residindo no CTA, e eu, da varanda da minha casa, eu conseguia sempre observar aviões que vinham pousando à noite, entendeu? E eles acendiam um farol, a reta, direitinho, tudo um caminho que eu já conhecia por demasiado. E aí um dia eu vejo um farol acender, mas muito diferente. Um farol que lá de cima da cidade já iluminava todo o campo lá, muito forte. Eu nunca vi um farol com aquela potência. Aí eu vejo o farol iluminando assim, e uma claridade que eu não estava acostumado com ela. E aí chegou assim, bem assim, perto da final, ele levantou o nariz assim para cima, a luz foi fazendo aquele rasgando o céu pro espaço assim, e de repente o avião sumiu, assim na direção do céu infinito, foi embora, acabou. Foi de repente, eu falei assim, gente, esse avião eu nunca vi com essa capacidade. Quer dizer, para mim aquilo foi um equipamento que estava fora do meu conhecimento, entendeu? Para um entendido... Era difícil de se imaginar um avião daquele jeito. Não tinha, eu não conhecia. E eu, graças a Deus, eu tive grandes oportunidades na Força Aérea. Eu, em 1980, eu tive fazendo um curso de piloto de prova nos Estados Unidos e eu voei do F-16 ao F-111, 23 aviões diferentes da Força Aérea Americana. Pilotando? Os mais modernos aviões americanos, F-16, F-111, F-104, entendeu? Tudo quanto é tipo. Então, eu conhecia. Toda a força de aviões o senhor pilotou? Eu conhecia bastante. Inclusive, fiz uma subida dessa com o F-16, desde o chão, assim, na arremetida, e fui até 40 mil pés subindo e acelerando, mas muito devagar, não é naquela velocidade que aquele avião saiu. Quando entendeu? Foi isso? 1980. Aqui em São José? Em 80 eu estava nos Estados Unidos, foi em 85, 80, talvez essa mesma oportunidade, 86 por aí. Eu não fazia esse casamento de data talvez tenha sido numa dessas oportunidades em 86, como você falou. Bom, e isso aí, vamos procurar saber do coronel esse detalhe ainda, porque o senhor fala para o Brasil inteiro, para uma rádio web, que o senhor fala aqui, fala em Campinas, fala em Brasília, as pessoas, os cientistas estão ouvindo isso. O coronel daria detalhes sobre essa lembrança do que aconteceu? Não, eu creio que no meu nível de detalhe de observador inicial, foi só simplesmente isso. Porém, isso tem muita coisa por trás disso. Seria muito acanhado um pensamento de um camarada que estudou bastante, que eu participei de cursos de piloto de prova nos Estados Unidos, no Brasil, e consegui fazer cursos, não terminei todos, mas eu consegui fazer um curso de engenharia aeronáutica até o 5º ano, eu consegui fazer engenharia eletrônica até o 5º ano, entendeu? Então,
seria um pensamento muito retrógrado a gente achar que neste universo que nós vivemos, tá certo? Nós teríamos a pretensão de só termos vida aqui na Terra. Quer dizer, é um pensamento que contraria todos os princípios científicos que nós nos baseamos para estudar. Você imagina um universo que é infinitamente grande, infinitamente perfeito, com energia girando de tudo quanto é lado. Aqui nesse minúsculo planeta, vida igual a nossa, eu até poderia dizer, aqui na Terra seria um lugar. Mas vidas diferentes, entendeu? Completamente em condições para aqueles corpos celestes que estão lá. Pô, é lógico, se até aqui dentro da própria Terra, se nós cavarmos, nós achamos, não descobriram todos os tipos de vida aqui que nós temos, quanto mais no universo. E tem mais. Bem pensado. A cada dia a ciência prova a existência de planetas semelhantes ao nosso, em condições físicas, em condições de temperatura, tudo, mas muito parecido. Já são milhares. Tá certo? Então, iguais à Terra. Iguais à Terra. Agora, mas eu não vou nem pensar igual à Terra. Eu só simplesmente vou pensar totalmente diferente, um OVNI mesmo, por completo. Tem total probabilidade de existência, é total. Seria muito acanhado o meu pensamento e dizer, não, é só aqui que nós temos vida, pelo amor de Deus. Bom, fica naquela máxima então, na dúvida arremeta, pensar para frente. Lógico. Coronel, foi em São José dos Campos esta visão? CTA. No CTA. E por que só agora que tem aparecido essa aqui no Brasil, em Minas Gerais? Porque está chegando num afunilamento dessas informações? Não, isso aí já vem acontecendo no planeta Terra já há muitos anos. Eu, por exemplo, na minha juventude, com 17 anos, eu li um livro chamado Eram os Deuses Astronautas? Que não tem explicação até hoje, né? E eles vão falando assim de corpos, de equipamentos que vinham aqui para a Terra, com naves especiais e tudo mais, deixaram aqui seres aqui pela Terra. Eu li livros já na minha idade, com 17 anos, imagina, em 1950 e poucos eu já lia isso. Agora, isso remonta muito mais atrás, entendeu? Falando, quer dizer, eu creio que sempre passaram por aqui, mas nós, por desconhecimento e total vontade de descobrir coisas, nós não seguimos. Hoje em dia nós procuramos. Que maravilha saber que o Coronel pensa dessa maneira, pensando para frente. Associação Brasil Esporte e Educação. De tudo que o Coronel viveu, como é que o senhor vê a juventude? Vamos falar de São José dos Campos, porque essa Associação Brasil Educação, que é a BRED, que foi fundada em janeiro, foi qualificada como OCIP. Afirmativo. Uma organização da sociedade civil de interesse público. De interesse público. Como é que a sociedade está se interessando pela ABRED? O que ela tem produzido, Coronel? Olha, eu diria que o progresso tem sido muito, muito satisfatório. Nós começamos em 2005 no Putim e nós iniciamos na Fundaz, lá no Putim, e que eu aqui de início tenho que aqui me agradecer muito essa organização chamada Fundaz, que atua em São José dos Campos, porque graças a ela, em parceria, nós iniciamos o nosso trabalho em 2005 na Fundaz do Putim. Tá certo? E nós iniciamos ali com 27 alunos e tudo mais, fomos crescendo, 90, 120, 193 chegamos, entendeu? Lá no Putim, todo final de semana, sábado e domingo, e nós tínhamos lá voluntários, entendeu? Primeiramente eu, minha mulher e minha filha, que trabalhamos juntos, que nós iniciamos, e com outros voluntários também que participaram da diretoria, mas atuando em campo, era esse e mais alguns amigos. Aí começou a crescer de tal maneira que a prefeitura me pediu para que eu fosse também para o Jardim São José 2. Então nós abrimos uma frente, mas eu disse para eles, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então nós vamos ter que estar sábado aqui e domingo no Jardim São José. Então nós começamos em 2005, já em 2006 nós começamos no Jardim São José 2. E foi do mesmo jeito, foi crescendo, até que um dia me pediram, uns 4 anos depois, me pediram para que eu fosse também para Vila Cristina,
tá certo? E para o campo dos alemães, lá para o campo dos alemães. Sempre solicitado. Sempre solicitado, porque eu não tinha condições. Eu falei que a partir daqui, dessas 2 unidades, eu só poderia ir se pagarem para que eu ponha professores lá. Porque eu não posso estar... Angariar o professor eu não posso como voluntário. Por exemplo, eu poderia estar no Jardim São José e no Putim, mas ao mesmo tempo, no sábado, no mesmo horário, eu não poderia estar lá na Vila Cristina. Então eu teria de ter professores sendo pagos para que eles pudessem trabalhar lá. Então a gente vai para mais um intervalo. Na volta, vamos saber da estrutura da ABRED aqui em São José dos Campos. Em quantos bairros estão, quantas crianças estão sendo atendidas e como se chega até a ABRED, tá certo? Perfeito. Coronel Gilmar Barbosa Nunes, o criador da ABRED, que tem a missão proporcionar às crianças e adolescentes uma alternativa na busca da cidadania através do esporte, da educação e da cultura. O Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia, com o coronel aviador Gilmar Barbosa Nunes, que é o criador da ABRED, que é a Associação o nome é Associação Brasil Esporte e Educação. Coronel, quero registrar aqui a nossa audiência que é pulverizada, que está nos ouvindo nesse momento, o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, que o senhor conhece bem, o CEMADEM no Parque Tecnológico, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de CIT, o CPTEC de Cachoeira Paulista, nos ouve neste momento também CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação, ministro Renato Archer, a CLBI lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Alcântara, no Maranhão, CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, nos ouve também em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do INPE, e a Unidade Regional do INPE no Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, coronel. Maravilhoso. Gente, a audiência é maravilhosa. No Brasil inteiro e direto. Fora dele.
Em lugares que me dão muitas saudades, como por exemplo Santa Maria. Eu fui comandante de um esquadrão de caça lá em Santa Maria. No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Por isso você falou que Santa Maria está nos ouvindo. Santa Maria, lá em Santa Maria é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos de lá. Fui comandante do 3º e do 10º Grupo de Aviação de Caça lá. Que maravilha, estão lá ouvindo, olha o coronel aí. Coronel, aqui em São José dos Campos, de frente ao CTA, tem lá um avião Tucano que fica em exposição lá para as pessoas, que é até bonito. Mas tem uma história que a gente gostaria de confirmar. O coronel já pilotou aquele avião? É o 1300. Aquele o número daquele avião é 1300. E nesse avião eu tive a grata satisfação de uma vez, eu já nem me lembro mais que ano, mas ele saiu daqui com o Coronel Passos, onde foi fazer lá uma demonstração na Inglaterra, numa feira internacional, e de lá eu recebi a missão de levar esse avião ao Iraque, para poder fazer uma demonstração para que eles comprassem o avião. Então eu peguei esse avião na feira de Farnborough, na Inglaterra, e saí dali para Paris foi para Grécia, depois Grécia e Egito, e depois do Egito, Luxor, ainda no Egito, para atravessar direto até Bagdá. Foi muito interessante, e você pode imaginar que se escreve um livro com essa história, né, de decolar de um ponto para outro, as surpresas. A minha surpresa maior foi quando eu estava entrando em território iraquiano, eu tenho uma pane total na frente do avião, de elétrica, e eu digo para o meu amigo atrás, que é um grande amigo até hoje, o comandante Cará, que também foi ainda é piloto na Embraer, se eu não estou errado, porque se ele não ainda se aposentou, né? Mas ele pensou que eu estivesse brincando. Eu falei, não estou brincando, não, eu estou com pane geral, eu não enxergava mais nada. E à noite, porque só se podia entrar num horário pré-determinado. No Iraque? No Iraque, estava em guerra com o Irã. Aí eu falei assim, nós vamos ser abatidos. Então avisa aí para o avião que sempre acompanhava assim, a distância, um bandeirante para que ele fizesse a ponte, para que pudesse nos informar. Tinha um avião de estrutura. Sempre tem um avião acompanhando, com mecânicos e tudo mais, porque nesse avião não dava para levar mecânico, né? Então ele decolava e ele ia atrás, seguindo para pousar logo em seguida para dar apoio, caso necessitasse. E foi isso aí que nos salvou, porque eles falaram que nós estávamos chegando e pediram para a gente botar o código que já estava previsto, um código secreto lá para poder entrar no transponder, e nós pousamos. Chegamos lá, tinha um exército ali, uns 30 homens ali armados, todos nos esperando, assim, aquele comitê de recepção ali, maravilhoso para nós ali. E ficamos ali uma semana voando, demonstrando o avião para eles. Mas e o problema elétrico? Foi consertado logo em seguida, a hora que bateu no chão lá, pousamos, foi consertado a parte elétrica e continuamos fazendo demonstração. Entendeu? Aí ficamos lá uma semana em demonstração e regressamos aí até o Brasil. Aí voltando pelo caminho inverso, Luxor, Egito, Grécia, Espanha, Canárias, Sal, Noronha, e Recife e Rio de Janeiro. Coronel, como que um avião sai, por exemplo, do Brasil e vai para o Iraque? Como é o trajeto? Qual tipo de autorização tem que ter para esse avião seguir viagem? Porque ele vai pousando em aeroportos para poder se reabastecer. Como é essa tratativa? Quando se seguem as linhas normais, as rotas aéreas normais, se executa um plano de voo, e como sendo um avião militar, né, naquele tempo não era um militar, mas era um caso especial de um avião de demonstração, consegue-se entre a empresa e o país onde se pousa autorizações de sobrevoo e pouso. Então essas licenças todas têm de ser obtidas, você tem que ir com aquela papelada, cada vez que chega no aeroporto, tem que ir na sala de tráfego, apresentar tudo, ser liberado de novo para poder decolar de novo. Existe uma burocracia. Muito. A gente perde bastante tempo no aeroporto tratando disso, entendeu? Para poder seguir para o destino. Por isso que em cada ponto desse era uma parada. Para voltar é a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma parada. Olha, já tive, agora estou voltando. Aí já sabe, fica mais fácil, entendeu? Dá até para decolar logo em seguida. Coronel, então a gente pode... quando passar em frente ao CTA e ver aquele Tucano, qual o número dele, coronel? FAB 1300. FAB 300. 1300. Se eu não estou errado, eu não sei se está escrito mais FAB na frente dele.
entendeu? Mas está escrito talvez em Embraer 1300, que era a fabricação... mas o número é 1300, o número do avião. E o senhor, quando passa ali, o senhor lembra que voou? Sempre. É uma emoção muito forte, né? Porque ali, vamos dizer assim, foram 30 dias sentado naquele banco ali, naquela cadeira ali. Ele é confortável? Você imagina uma cadeira de ejeção, você com capacete na cabeça e voando uma travessia. Ela foi assim de 10 a 11 horas sentado ali. Direto? Não, direto porque, mas eu tinha o comandante Cará me apoiando, né? Poderia... Então a gente alternava, cada um pilotava 1, 2 horas e aí dormia um bocadinho, e o outro pegava. Coronel, o fato do senhor ter sido piloto, o senhor era piloto aviador, não era de caça? Eu fui formado na aviação de caça. Na aviação, né? Mas caça. Aviador é aviador e cada um tem uma especialidade. Como médico, cada um tem a sua especialidade. Uns pilotam transporte, outros helicópteros, outros aviões de caça. Nesse caso, a ABRED, ela é uma continuação do seu sonho, porque não basta... o senhor realizou o seu sonho de ser piloto da Força Aérea Brasileira, mas muitos garotos têm o sonho de ser piloto num computador, piloto na indústria, piloto no esporte, para serem o melhor naquilo. Isso ajudou na questão da disciplina, porque eu gostaria de saber qual é a metodologia que a ABRED usa para o desenvolvimento desses alunos, dessas crianças e adolescentes. Olha, o Paulo, eu diria a você o seguinte, a minha vida, né, vamos dizer, eu comecei com 17, 18 anos dentro da Força Aérea, então aquilo foi uma grande escola, porque todos aqueles que se dirigem para lá, eles têm assim, aquele objetivo dentro do coração deles de defender a pátria. Esse é o princípio básico que um cidadão entra para as Forças Armadas. Eu quero defender minha pátria. Então foi com aquele princípio. E eu posso lhe dizer, porque eu escuto muitas vezes o pessoal falando umas coisas que não procedem, que em nenhum momento da minha vida, nos 30 anos que eu fui da Força Aérea, passou em algum momento que alguém dizia que o militar tinha que assumir o comando do país. Em nenhum momento. Puxa. Entendeu? Em nenhum momento. Se fala assim, nós devemos defender, entendeu, a nossa pátria, manter a ordem constituída, entendeu? Em nenhum momento, mas em nenhum, eu não me lembro disso em todos os cursos. Jamais houve essa conversa. De tomar o poder. Não existe essa possibilidade. Defender a pátria, que é o povo e o território, que é a terra. Que é a terra, entendeu? E, evidentemente, quando entrar o caos total, nós temos que tomar conta para poder realmente botar a coisa no lugar. Né? Para manter os ponteiros constituídos, a lei e a ordem pública. Num caso específico, qual é a tratativa entre os comandantes? Você vê hoje em dia, você vê a desordem que nós estamos vivendo por aí. Você escuta algum comentário de militar querendo assumir alguma coisa? Não tem. O povo já está na rua dizendo, vamos, os militares, vocês parecem que não fazem nada, onde que estão os militares? Eu, em 64, eu tinha 16 anos, eu não entendia nada de milico, muito menos política, e eu trabalhava, porque eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Então eu estava pelos meios da rua do Rio de Janeiro, já tinham aquelas desordens, gente saqueando, porque não tinha mais trabalho, não tinha um trabalho. Entendeu? Então está uma desordem total dos comunistas entrando pelo Brasil adentro. E nós não tínhamos trabalho, o pessoal não tinha trabalho. E eu estava trabalhando. Aí, de vez em quando, tudo era sendo saqueado e eu tinha que sair correndo de medo, porque o povo tinha que pegar para comer, ou vender e para comer, porque não tinha trabalho. E eis que, de repente, eu venho saindo uma vez da Central do Brasil, quando eu saio, e eu vejo aquela multidão assim, de milhares de pessoas ali em frente à Central do Brasil, olhando para o alto e chamando, covarde, covarde. Que coisa. Eu falei assim, quem é covarde? Ainda perguntei para ele, gente boa, quem é covarde aí? Aí o cara apontou assim para o alto, porque eu não sabia, eu não tinha noção. Aqueles canalhas daqueles militares que estão ali dentro não fazem nada. Foram feitos para constituir o poder, a ordem não faz nada, não fazem nada. E eu, como não continuava não entendendo, com 16 anos, saí caminhando e fui embora. Não deu uma semana, o Exército tomou conta de tudo. Em 1960? Em 1964. Tomou conta de tudo, de repente. Aí, quando eu escuto pessoas dizendo que o Exército tomou conta, foi a Revolução, eu falei, gente... Foi o povo na rua. O povo na rua gritando, seus covardes, vocês não fazem nada.
Aí os caras realmente, como está escrito na Constituição, que é para manter o poder e a ordem. Foi o que aconteceu. Eles tiveram de tomar conta. Agora, se fizeram besteira depois, eu não tenho noção, apenas a gente lê o que foram feitos, mas é as besteiras que fazem de tudo quanto é lado. Coronel, que bela palavra. Entendeu? Essa, que bela palavra, quer dizer... É incrível. Hoje, da mesma forma, as Forças Armadas... Todo mundo quietinho, parado e tudo mais. E não vão fazer nada, eu tenho certeza, porque nós não fomos treinados para isso. De querer tomar poder, isso não existe. Entendeu? Só vão a hora que o povo estiver na rua e gritando e aclamando pelo amor de Deus. Vai atender o clamor do povo. Vai atender o clamor do povo. Coronel, vamos para o último bloco agora. A conversa está excelente. Espero que o coronel esteja gostando desse bate-papo. Maravilhoso. Essa entrevista revista que a gente busca no sentimento, busca na lembrança, memorizar momentos especiais da vida da aeronáutica, do povo brasileiro também. E no último bloco, eu gostaria de saber onde é a ABRED, como é que se encaminha um jovem até a ABRED, aonde ela está, quem são os apoiadores da ABRED. Tá certo? Bem, companheiro. Um instante só, o Clique Jornal volta já com o Coronel Aviador Gilmar Barbosa Nunes. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta no último bloco dessa conversa interessantíssima com o Coronel Gilmar, ele que é o criador da ABRED. Lembrando ao ouvinte que nos acompanha diariamente aqui que o Coronel Gilmar é o criador da ABRED. A ABRED foi fundada em janeiro de 2005, foi fundada aqui em São José dos Campos através de um ato solidário entre os amigos do coronel, que decidiram somar iniciativas em prol da comunidade, resgatando valores morais e cívicos
as crianças e adolescentes que estão de lá para cá sendo retiradas das ruas e recebem em troca a prática esportiva, a prática de danças, artes, acompanhamento escolar, merenda, a recreação também, viabilizando com isso qualidade de vida e uma futura integração do jovem ao mercado de trabalho. Coronel, para tudo isso, a ABRED necessita, ela é uma entidade sem fins lucrativos e necessita da ajuda da população. Com certeza. Como se deve ajudar a ABRED? Bem, primeiramente eu gostaria de dizer que a ABRED tem sua sede na rua Xixima Ifume, 2726, 2726, ali no Urbanova. Né? É só apenas um escritório para que nós possamos fazer os planejamentos, distribuir as tarefas e tudo mais. Isso foi sempre muito necessário quando nós tínhamos um time de 15 professores pagos pela prefeitura há 2 anos atrás. De 2 anos para cá, praticamente nenhuma ajuda, entendeu? Financeira. Da prefeitura? Nenhuma ajuda financeira da prefeitura. Puxa. Contudo, a entidade Fundais, que está ligada à prefeitura, essa entidade nos dá todo o apoio de espaço, né, lanche, entendeu? E o estrutural, a Fundais participa. E, evidentemente, que isso faz parte da prefeitura. A prefeitura tem gerência através da Fundais. Então, eu queria dizer aqui que a prefeitura não ajuda em nada, também seria... muita... né, assim, é desprestigiar muito. Não há isso, não, de forma alguma. De forma alguma. Eu tenho que dizer o que realmente está acontecendo. Mas não tem de recursos financeiros para nos apoiarmos e nós perdemos todos os professores, apenas alguns voluntários permaneceram. Mas como eu sou um camarada e todos aqueles que creem bastante em Deus, a gente sabe que Deus tira com a mão e dá com a outra. Você não pode acreditar que depois, logo em seguida, esse ano agora que vivemos, 2015, nós fomos chamados pela Justiça, ligaram lá do GCRIM, entendeu? O Junta Especial Criminal, e perguntaram se nós não estávamos dispostos a recebermos cidadãos que tinham cometido algumas infrações, né? E que deveriam prestar serviços sociais. E pessoas qualificadas e tudo mais. Eu falei assim, vamos experimentar. E por incrível que pareça, tem aparecido cada gente maravilhosa lá de primeira linha para nos ajudar, que se não fossem essas pessoas, nós não estaríamos sobrevivendo. Olha só. Maravilhoso. Deu um milagre ali. É um milagre. As pessoas que são obrigadas a prestar serviços sociais vão lá e nos ajudam. E tem ajudado muito. Mas é muito. Eu vou dizer, eu sou grato a eles e a Deus por isso. Porque se não fosse eles, nós estaríamos com muita dificuldade. Coronel, e desses, quando terminar o tempo deles, eles continuam como voluntários? Eu já tenho uns que já terminaram e falaram assim, posso continuar? Que maravilha. É incrível, cara, é incrível, você não acredita. Mas precisa, por exemplo, de gasolina para ir de um canto para outro. Precisa. Como é que as pessoas, além do voluntariado, podem ajudar até financeiramente na ABRED aqui em São José dos Campos? Através do nosso site www.abred.com.br, nós temos lá, conta toda a história, como estamos constituídos, tá certo? E também tem uma parte no final do site, no próprio site, em que nós podemos lá, como contribuir. Tá certo? Então fica uma maneira bastante segura de contribuir, que é direto depositando na conta do banco ou através do próprio site na conta da instituição. Quer dizer, não tem a mínima possibilidade de ter atravessador querendo pegar dinheiro e tudo mais. Entra e, como é uma OCIP, nós prestamos contas mensalmente desse dinheiro e tem que mandar para Brasília, anualmente, a renovação e pedir renovação da entidade. Quer dizer, só faz bandalheira quem nasceu para fazer o mal. É verdade. E evidentemente, porque nós, durante esse tempo todo, já me ofereceram muito dinheiro para botar na ABRED, já me ofereceram, entendeu? Evidentemente que o cara ia ficar com a porcentagem, eu também, me ofereci também. E eu falei assim, muito obrigado, companheiro, eu fico para outra oportunidade. Não tem a menor chance. Eu acho que o povo pode participar
doando no Banco do Brasil. Bradesco ou no Banco do Brasil. Ou no PagSeguro também, passando o cartão. Está tudo aí no site. Olha, no site da abreed.com.br você pode doar qualquer quantia. Banco do Brasil, agência 2513-5, conta 293X. Então, atenção, agência do Banco do Brasil, para que possa doar para a Abreed qualquer quantia, 2513-5 e a conta corrente 293X. E no Bradesco, em especial, no Bradesco, é a agência 6012, não é 612, agência 6012 e a conta corrente do Bradesco é 2020-6. Bradesco, agência 6012, conta corrente 2020-6 no Banco Brasileiro de Desconto. Coronel, agora, a empresa que queira participar, existe aquela questão dela poder ajudar e ver aquela ajuda descontada no imposto de renda? Afirmativo. Toda empresa que ela faz sua declaração baseada no lucro real, certo? A empresa nos dá a contribuição e nós damos um recibo em que ele abate no imposto de renda aquela quantia doada. Então, na realidade, e evidentemente que o limite que ele tem para dar é 2% do seu lucro operacional. A empresa, o jurídico, né? Da empresa. O jurídico. Agora, a pessoa física não abate. Essa não tem jeito. Não abate. Essa não tem jeito. Ele apenas contribui e vai lá ver o resultado da sua contribuição. Porque são 11 anos que eu, sábado e domingo, estou na periferia de 8 ao meio-dia. Com quantas crianças hoje? Hoje em dia estamos atendendo, fazendo 500 a 800 atendimentos mês. Entendeu? Todo final de semana? Todo final de semana você vai passando aquilo e vai somando. Quando chega no final do mês, nós totalizamos de 500 até 800 crianças atendidas por mês. Quem são essas crianças? Como é que elas chegam até a Abreed? Essas crianças, elas são dos bairros onde nós atuamos, né? E os bairros onde nós atuamos primeiro, na Fundaz Vila Cristina, tá certo? No bairro da Vila Cristina. Região Isso Norte. aí na Vila Cristina e no Caíque Dom Pedro, esses Região são aos Sul. sábados. Tá certo? No Caíque Dom Pedro, esses são os atendimentos de sábado. No domingo, na escola Professora Rosa Tomita, no Jardim São José 2, e na Fundaz Centro, aqui, bem próximo, tá certo? Tudo isso da prefeitura? Pé da prefeitura aos domingos. E, evidentemente, que não é só de dinheiro que nós vivemos, não. O seu trabalho é muito importante. Toda pessoa que queira ir lá ajudar, nós precisamos de mais, de gente ligado à dança, à música, teatro. É difícil aparecer pessoas com essas qualificações para poder ensinar. Então, futebol, entendeu? E educação física, sempre tem uma pessoa para poder ajudar. Mas dança, dança, artes cênicas, música, cênica, ninguém. É difícil demais. Então, se tiver alguém que queira nos ajudar, vai ser muito importante. Porque nós precisamos e tem muita gente qualificada ali para isso que a gente vê. Então, voluntários na área de música, artes cênicas e literatura. Literatura sempre ajuda, sempre, né? Sempre ajuda, sempre ajuda. Lembrando que a Central de Doações tem como função arrecadar recursos para garantir que a Abreed possa atender adolescentes e crianças que são integrantes das comunidades carentes aqui de São José dos Campos. Esse projeto da Abreed visa contribuir para a inclusão social com base em práticas esportivas, culturais e educativas, além do resgate da cidadania. E aí que está a arte, Paulo, que com o tempo, esses 11 anos de trabalho, eu consegui desenvolver uma metodologia de trabalho com essas crianças que foi uma consequência do que eu aprendi dentro dos quartéis. Entendeu? Qual é? É o seguinte, o primeiro que a gente sabe que um cidadão ele não chega atrasado. Entendeu? O cara, um bom cidadão, ele não chega atrasado porque ele respeita o próximo que está ali esperando. Entendeu? Então, quando eu fico muito triste quando uma pessoa chega atrasada e não dá nem satisfação e chega e acha que está tudo bem. Ele não pensa no sacrifício que o outro fez para estar lá esperando por ele. Então, a nossa criança ela é ensinada e da seguinte maneira, todos são
avaliados. Então, aquele que chega na hora, até as 8 horas da manhã, ele recebe 30 pontos. Que maravilha. Chegou atrasado 1 minuto, já recebe só 5 pontos. Entendeu? De 30 cai para 5. Porque o jovem, a criança, ele nunca pode ser desestimulado em perder. Ele está sempre ganhando. Ganha pouco ou ganha muito, mas jamais perder. Então, ele sai de 30 e cai para 5. E tem como ele recuperar esses 25 pontos que ele perdeu ali. Por que que tem? Porque uma segunda lição. Porque um cidadão ajuda o próximo. Qualquer cidadão deve ajudar o próximo. Então, toda criança que leva uma roupa ou um sapato que já não usa mais porque ficou pequeno, ele leva lá independente da hora, porque para ajudar não tem hora. Ou antes das 8 ou depois das 8, ele ganha 30 pontos. Porque se ele chegar lá... Se ele ajudar... Ganhou 5 porque chegou atrasado, mas trouxe um saquinho com roupa, passou a ser 35. 30 da roupa e 5 do atraso. Que maravilha! Então, é a segunda lição. Olha, primeiro, chegar no horário. Segundo, um cidadão ajuda o próximo. É a segunda lição. Ele nunca deixa de ajudar o seu próximo. Não tem hora para ajudar o próximo. Nas Forças Armadas é assim. É assim. Você vê aí que quando o bicho pega de qualquer jeito, quem é que vai lá poder ajudar depois? É verdade. São os soldados. Coronel. Entendeu? Aí vem a terceira lição. Cidadão, são 5 lições. O cidadão tem amigos. Tá certo? Então, aquele que leva um amigo, cada amigo vale 30 pontos. Poxa, recupera Cada amigo tem 30 pontos. Aí começam as atividades, hino nacional, cantamos hino nacional todos os dias que nós chegamos, um lanche para todo mundo na entrada, e aí começam as atividades. Aí já vem a 4ª lição. Um cidadão participa. Então, o primeiro do esporte, o segundo e o terceiro lugar ganham pontos 30, 20 e 15. 30, 20 e 10 pontos durante as atividades. Isso vai sempre somando. E a última lição do dia é que um cidadão não deixa o seu ambiente de trabalho sujo. Então, quem ajuda a limpar a escola ganha 30 pontos. Entendeu? Porque um cidadão não pode deixar a sua escola suja. Entendeu? Então, agora, ninguém é obrigado a fazer nada. É tudo espontâneo. Faz quem quer. Aí, no final do mês, você faz um somatório da pontuação total. O primeiro lugar, geral, ganha uma caixa de chocolate. O segundo lugar, uma barra de chocolate daquelas grandes, bem grandes. Que maravilha. E o terceiro, uma caixa de bis. E, somando o ano todo, no final do ano, um laptop ou um tablet para o primeiro lugar. Coisa linda. Entendeu? Geral, em cada bairro. Incentivo direto à criança. Eles ficam doidos para serem os primeiros lugares e ganharem resultado. Chegam na hora, ajudam o próximo, fazem... Isso acaba empregando no dia a dia. E eu encontro diariamente com gente na cidade, porque são 11 anos, eu já encontro com gente de 26, com filho no colo, me dando um abraço pela rua. Aí. Que maravilha. Entendeu? Seu Gilmar, aprendi muito lá, naquela escola lá. Aquilo foi muito maravilhoso para mim. Isso não tem dinheiro que pague para mim. Coronel Gilmar Barbosa Nunes. Mas tem dinheiro que vai pagar sim isso tudo. É a colaboração da população através do depósito no Banco do Bradesco, 6012 dígito 7, conta 2020 dígito 6, quem puder fazer qualquer doação ou entrar nas redes sociais. Afirmativo. E nós temos também o Facebook. Só bota o nome lá, a Bred, que aparece já com todas as fotos. Pode participar. Só pega lá, escreve lá na busca a Bred, ABREED, e já aparece toda a foto desde 2005 lá. Coronel Gilmar Barbosa Nunes, diretor da ABRED, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença aqui na Rádio CT. Muito agradecido a todos os ouvintes da Rádio CT e fico muito orgulhoso de ter estado aqui com vocês aqui hoje, nessa tarde maravilhosa, falando sobre aquilo que é minha razão de viver, é a minha missão. Que maravilha! Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora, a jornalista Shirley Marciano, nosso diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a presidência do SINDICT é do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, audiência e amizade e até lá. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.